Olá! Nesta aula vamos abordar os aspectos relacionados à comunicação interna nas organizações. Apresentaremos algumas ferramentas e técnicas de comunicação voltadas aos públicos internos e aprenderemos sobre endomarketing, seus conceitos e aplicações. Bons estudos! Olá alunos, tudo bem? Nesta aula vamos abordar o primeiro dos 3 grupos que fazem parte do composto de comunicação empresarial. Vamos tratar de comunicação interna ou comunicação administrativa, como também é chamada, e de endomarketing. Antes de mais nada, é importante ressaltar que a comunicação interna e o endomarketing não são sinônimos. Muitas vezes, no dia a dia das empresas ou até mesmo em matérias e artigos publicados na imprensa ou na internet, é comum que os dois termos se confundam, pois, de fato, os dois tratam de comunicação com o público interno. Para ficar bem fácil de entender, podemos diferenciar de 3 formas. A primeira diferença é mais conceitual. O endomarketing é uma das ferramentas utilizadas nas estratégias de ações de comunicação interna. O endomarketing faz parte do processo de comunicação interna. Segundo Margarida Kanch, no seu livro Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada, comunicação interna é um setor bem planejado, com objetivos bem definidos, que usa ferramentas de comunicação institucional e até da comunicação mercadológica, no caso chamado de endomarketing. Vamos ver uma próxima imagem que ilustra um pouco do que estamos falando. Como podemos perceber nessa representação gráfica, o endomarketing está contido na comunicação interna. Também podemos diferenciar comunicação interna e endomarketing pelos seus objetivos e suas funções. A comunicação interna é mais abrangente, tem a função de estabelecer processos comunicacionais entre funcionários e entre funcionários e a empresa. Já o endomarketing atua em questões mais voltadas ao vínculo emocional, afetivo e motivacional do funcionário com a empresa, buscando a disseminação e a consolidação dos valores da empresa. O endomarketing é voltado para a aceitação do produto ou serviço que a empresa produz, fazendo com que os colaboradores se sintam parte integrante da organização, responsáveis por seu sucesso, motivados com as perspectivas, envolvidos com o lançamento de novos produtos e assim por diante. Por fim, alguns autores diferenciam comunicação interna e endomarketing, distinguindo público interno de cliente interno. As estratégias de comunicação interna, assim como as estratégias de endomarketing, são dirigidas aos diversos públicos internos de uma organização. No entanto, a comunicação interna prevê, como qualquer processo comunicativo, uma via de mão dupla, onde as mensagens vão e voltam estabelecendo relações comunicacionais verticais e horizontais dentro do organograma da empresa. Nesta corrente de pensamento, para o endomarketing, o público interno é visto como uma espécie de cliente, chamado de cliente interno. As ações de endomarketing são comparáveis às ações de marketing, onde a intenção não é estabelecer um processo de comunicação entre as partes, mas sim encantar, persuadir, apresentar uma proposta de valor da empresa ou dos seus produtos ao público interno. Dessa forma, tratado como um cliente que precisa de estratégias mais elaboradas para, por assim dizer, vender ao funcionário a imagem da empresa, fazendo-o conhecer mais sobre ela. Agora que entendemos bem a diferença entre comunicação interna e endomarketing, vamos trabalhar mais a fundo os conceitos de comunicação interna. A comunicação interna é um conjunto de ferramentas de comunicação cujo objetivo é disseminar a informação e o conhecimento a toda a empresa. Ela é voltada a todos os colaboradores da empresa, ou seja, desde o nível mais baixo da hierarquia, o chão de fábrica, o operário mais simples, a senhora do cafezinho, a mocinha da faxina, até o topo do organograma, o presidente, os conselheiros, passando pela diretoria, gerência e assim por diante. Apesar de todos esses diferentes públicos internos fazerem parte da mesma organização, podemos perceber que são públicos bem diferentes. Para o autor Maurício Tavares, em seu livro Comunicação Empresarial e Planos de Comunicação, a comunicação interna é a comunicação existente entre a empresa e o público interno. Assim, para o autor, a comunicação interna abrange a comunicação entre os departamentos, órgãos e unidades e a comunicação entre pessoas dos mesmos departamentos, órgãos e unidades. Também, segundo o mesmo autor, deve abranger a comunicação entre chefias e a comunicação entre funcionários e chefia direta, como supervisores e gerentes, e chefia indireta, como diretores e presidentes. O principal desafio da comunicação interna é fazer com que os valores, as crenças, a maneira como os funcionários enxergam a própria organização estejam alinhados dentro da mesma cultura organizacional para todos os diferentes públicos internos. E aqui devemos abrir uns parênteses para falar de cultura organizacional.
que significa cultura organizacional? Talvez você não conheça o real sentido do termo, mas seguramente é capaz de reconhecê-lo quando está inserido dentro dele. Talvez você reconheça pelo lado negativo, através de experiências ruins no ambiente de trabalho, aquele clima pesado, aquele não sei o que torna o trabalho diário insuportável. Ou talvez você conheça pelo lado positivo, por trabalhar em uma empresa que o tempo passa voando ou que você se sinta motivado a sempre fazer um pouco a mais. Ou ainda, quando você ouve falar de uma empresa que tem um jeitão diferente e descontraído, como você imagina, essa empresa deve ser legal de trabalhar. Todas as empresas, independentemente do tamanho, do segmento em que atuam ou dos bens e serviços que produzem, possuem a própria cultura organizacional, formalmente instituída ou não. Aliás, as empresas são bem mais do que isso. Elas possuem personalidade própria e podem ser rígidas ou flexíveis, apoiadoras ou hostis, inovadoras ou conservadoras, de cultura fraca ou de cultura forte. Assim, cultura organizacional é um sistema de valores compartilhado pelos seus membros em todos os níveis que diferencia uma organização das demais. Em última análise, trata-se de um conjunto de características-chave que a organização valoriza, compartilha e utiliza para atingir seus objetivos. Em outras palavras, a cultura organizacional representa as normas informais e não escritas que orientam o comportamento dos membros de uma organização no dia a dia e que direcionam suas ações para o alcance dos objetivos organizacionais. Vamos voltar a tratar então de comunicação interna. Além de trabalhar os aspectos da criação e implementação de uma cultura organizacional positiva, motivadora e eficaz, outra grande função da comunicação interna é o fluxo de informações dentro da empresa. Deve ser entendido por todos, mas em especial pelos gestores, como um processo sério, importante e contínuo. A atenção e o cuidado com a comunicação interna devem fazer parte do dia a dia das empresas. Uma comunicação interna adequada ocorre quando a informação flui por toda a organização, alcançando todos os níveis hierárquicos e utilizando os melhores meios para isso, em um processo constante e sempre monitorado. Mas você deve estar se perguntando, como fazer isso ou quais as ferramentas que posso utilizar na comunicação interna da minha empresa? Na verdade, vale tudo. Desde que seja adequado e atinja seus objetivos, qualquer forma de comunicação pode ser utilizada. Cartaz no corredor, mural, banners, móveis, fundo de tela no computador, envio de e-mail de correspondência, jornalzinho interno, vídeos, eventos, palestras, enfim. Em cada empresa, diferentes e criativas soluções podem ser utilizadas. O que importa, na verdade, antes mesmo de pensar no formato das peças que serão utilizadas, é definir uma estratégia de comunicação interna. E a melhor forma para isso é através de pesquisas que indiquem como anda o clima organizacional e o nível de motivação dos colaboradores, e também aplicação de métodos para avaliar o desempenho dos funcionários ou setores. E aqui devemos abrir mais uns parênteses para tratar o conceito de clima organizacional. O estudo do clima organizacional faz parte da área das ciências administrativas que estuda os recursos humanos. De certa forma, é o reflexo da cultura da organização, ou melhor dizendo, o reflexo dos efeitos dessa cultura na organização como um todo. A definição mais usada de clima organizacional é a de um conjunto de propriedades mensuráveis do ambiente de trabalho, percebido direta ou indiretamente pelos indivíduos que vivem e trabalham nesse ambiente e que influencia a motivação e o comportamento dessas pessoas. Clima organizacional é, portanto, um indicador de satisfação dos colaboradores de uma empresa em relação a elementos como políticas de RH, modelo de gestão, processo de comunicação, valorização profissional e identificação com a empresa. Fecha parênteses e vamos voltar a falar sobre as ferramentas de comunicação interna. Sabendo como está o clima organizacional de uma empresa, podemos definir o que comunicar e para quem comunicar. Depois desse diagnóstico inicial, devemos definir como comunicar. Nessa fase, se estabelece o nível de linguagem que será usada, grau de aprofundamento de conteúdos, quais peças serão utilizadas e a programação visual dessas peças. O ponto mais importante, que pode ser muito criativo e divertido na comunicação interna, é a adequação da linguagem ao nível dos colaboradores e a possibilidade, acompanhada, monitorada, avaliada e controlada, de participação dos colaboradores nas ferramentas propostas. Por exemplo, pôr a foto do filho que se formou no jornal da instituição reforça laços entre os colaboradores, aumenta a autoestima e auxilia para a propagação de outras informações. Convém alertar que a estratégia de comunicação interna não necessariamente deve estar alinhada com a estratégia de comunicação externa. São informações diferentes para públicos com outros interesses, em pontos completamente peculiares. Portanto, dar um recorte e cola nas ferramentas de comunicação padrão da instituição tende a não funcionar. Uma forma de aprimorar os processos de comunicação interna nas empresas é a gestão colaborativa. A
A gestão colaborativa faz com que o processo de comunicação aconteça em duas vias. Colaboradores querem ser solicitados a darem suas opiniões e participação na gestão e, em contrapartida, os gestores devem estar preparados para ouvir e agir para atendê-los. É comum encontrarmos empresas de todos os tamanhos onde os gestores de níveis superiores não envolvem os colaboradores nas decisões. Isso desmotiva, gera resistência às mudanças e contribui para piorar o clima organizacional. O autor Maurício Tavares, em seu livro Comunicação Empresarial e Planos de Comunicação, relaciona uma série de benefícios que a comunicação interna pode trazer para a empresa. Vejamos alguns. Motivar e integrar o público interno. Desenvolver um clima favorável entre os funcionários. Agilizar o processo de tomada de decisão. Incentivar a produtividade. Colaborar para a descentralização organizacional dos departamentos, setores, órgãos e unidades de negócio. Promover, através das campanhas internas, novos produtos, novos serviços, resultados de pesquisa e informações sobre os clientes da empresa para os clientes internos. E criar uma boa imagem empresarial, valendo-se da transparência. E aproveitando os dois últimos tópicos citados pelo autor, vamos aprofundar um pouco mais em endomarketing. Você sabe quem é seu cliente interno? Qual a importância dele para o crescimento de sua empresa? Sabe como conhecê-lo e conquistá-lo para que ajude no desenvolvimento do seu negócio? O que sua empresa faz pensando nos seus clientes internos? É cada vez mais comum as empresas adotarem estratégias de marketing voltadas para seu público interno. Muitas vezes, os gestores dirigem seus esforços em comunicação interna apenas para o grupo de vendedores, acreditando que só estes são capazes de ajudar a empresa a crescer, já que apresentam resultados em números. Valorizar o comercial é importante, mas não se pode esquecer que isso precisa ocorrer com toda a equipe. O marketing interno deve anteceder o marketing externo, pois as empresas que souberem adotar estratégias de endomarketing de forma planejada e embasada só têm a ganhar. E é pensando nesses colaboradores e do quanto eles são imprescindíveis para o crescimento, sucesso e desenvolvimento das empresas que muitas empresas vêm apostando no endomarketing. O estudo do endomarketing e a prática de seus conceitos e técnicas já estão consolidados nas universidades e nas empresas. O termo, assim como toda a fundamentação teórica, foi criado pelo brasileiro Saul Feigenhaus-Becking em 1990. Inicialmente, o conceito proposto pelo autor foi de que o endomarketing são ações de marketing para o público interno, funcionários, das empresas e organizações. Com base em seu novo livro, Endomarketing, Como Praticá-lo com Sucesso, lançado em 2004, veremos os fundamentos do endomarketing propostos e ampliados pelo próprio autor. Segundo Becking, os fundamentos do endomarketing foram ampliados visando uma compreensão mais abrangente, principalmente quando as organizações que, por uma questão estratégica, precisam privilegiar tanto seu público externo quanto interno no que diz respeito às responsabilidades sociais e ambientais. Segundo o autor, o conceito atual de endomarketing é o seguinte: ações de marketing eticamente dirigidas ao público interno de empresas focadas no lucro, organizações não lucrativas ou governamentais e também das empresas do terceiro setor, observando condutas de responsabilidade comunitária e ambiental. Uma vez ampliado e atualizado o conceito de endomarketing, vamos ver agora quais são seus principais objetivos. O objetivo do endomarketing, ou marketing interno, é motivar, envolver e criar um ambiente interno propício para os funcionários, de modo que se sintam parte integrante da empresa e importantes com o seu trabalho. O principal benefício que se busca é o fortalecimento e construção de relacionamentos, compartilhando os objetivos da empresa e fortalecendo essas relações. Segundo Becking, o objetivo do endomarketing é tornar transparentes aos funcionários os objetivos da organização, de forma a harmonizar o objetivo do funcionário com o objetivo global da empresa. Ao promover ações de marketing para seus colaboradores, as empresas precisam compartilhar sua visão entre eles. Informação é a palavra-chave. Quanto mais informado o colaborador estiver, maior o entendimento e a compreensão do papel e da contribuição dele. Criar canais e ações de comunicação e de integração é fundamental para a disseminação de informações e para que os funcionários se sintam parte do que está acontecendo, além de caminharem na direção dos objetivos empresariais. As empresas devem ter em mente que o endomarketing é um elemento imprescindível para o sucesso da empresa e para o crescimento dos negócios. A confiança do público, tanto interno quanto externo, é uma consequência direta do endomarketing. Para Becking, a função do endomarketing é deixar claro que, nos processos internos da organização, também existe uma figura chamada cliente. Afinal, quem nunca ouviu falar que antes de vender um produto para seus clientes, as empresas precisam convencer seus funcionários a comprá-lo? Com isso, chegamos ao final desta aula.
Espero que vocês tenham aproveitado e que a disciplina seja bastante útil em suas vidas profissionais e acadêmicas. Quero deixar aqui uma dica: o site do brasileiro Beckin, criador do termo endomarketing, www.endomarketing.com.br. Até a próxima, tchau! Para esta aula, o professor Diogo nos destaca 3 obras. Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada, de Margarida Kunst. A autora é referência obrigatória em assuntos de relações públicas e pioneira nos estudos de comunicação organizacional no Brasil. Gestão Estratégica da Comunicação Mercadológica, de Marcélia Lupetti. Esta obra atende ao exato objetivo de sua autora: auxiliar gestores de comunicação que trabalham com marketing e que não tenham, necessariamente, formação em comunicação publicitária. É um livro de linguagem simples e bem completo. Por fim, o mais recente livro de Saul Feingaus Beckin, Endomarketing: Como praticá-lo com sucesso. O professor Diogo iniciou esta aula situando comunicação interna e endomarketing dentro do composto de comunicação empresarial e estabelecendo as principais diferenças entre as duas expressões. Desenvolveu ainda o conceito, funções, objetivos e as ferramentas de comunicação interna. O professor Diogo abordou também a cultura organizacional, o clima organizacional e a gestão colaborativa, para melhor entender toda a amplitude da comunicação interna. Por fim, desenvolveu o conceito de endomarketing.